Fala, rapaziada, belezeira? Rapaziada, começando mais um vídeo top aí pra vocês hoje. Galera, hoje eu vim trazer uma modificação básica, mas que na minha opinião fez total diferença na moto, tá? Então pra quem vai buscar aí uma pegada um pouco mais esportiva na moto, creio que vai fazer total diferença aí, que a gente vai comentar hoje, né? Sobre suspensão. Rapaziada, como eu tava dizendo, foram na verdade duas modificações. Uma eu não considero como modificação, é como se fosse um aprimoramento. A outra é uma modificação, tá? Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a primeira modificação, que no caso foi o rebaixamento da suspensão dianteira, tá? Como vocês podem perceber, né, a suspensão foi rebaixada. Os meus semi-guidões já utilizava ele na parte mais baixa mesmo, tá? Até mesmo para posicionamento. Porém, a suspensão dianteira, né, ainda era original. E aí, nessa última revisão que eu fiz, até postei para vocês aí, vamos comentar um pouquinho sobre o kit que eu usei para fazer a revisão, tá? Mas mantendo o foco aqui da suspensão, a gente rebaixou um pouco da frente da moto. Rapaziada, por que eu fiz isso? Pessoal, a frente da GT eu achei ela um pouco alto. Ela é mais alta do que a traseira, né? Então a moto fica com a frente muito levantada. Quais são os benefícios e os malefícios disso? Bom, benefícios. Vocês têm um curso de suspensão mais longo, consequentemente traz um pouco mais de conforto. Malefícios. Instabilidade na dianteira, tá? E para quem quer andar, ter uma tocada um pouquinho mais forte, a aerodinâmica da moto melhora bastante. Então eu consigo carenar muito bem, ficar bem rente, né? A estrutura completa da moto. E aí nesse sentido me traz uma vantagem aerodinâmica, tá? O meu capacete a gente já fez um review aí, é um kite. Que já tem uma boa aerodinâmica, inclusive recomendo o capacete, é excelente, não faz barulho e a cabeça não fica parecendo um liquidificador, certo? E essa questão do rebaixamento na dianteira me trouxe uma estabilidade maior em altas velocidades, tá? Então já fui dar um teste, né? A gente já também alcançou aí altas velocidades com a frente já rebaixada e realmente o benefício veio em relação a essa questão de estabilidade e segurança, tá? E também a aerodinâmica. Outro ponto que inclusive eu postei aí para vocês na comunidade, uma foto do kit de revisão que eu utilizei para fazer a revisão aqui dos 5.000 km na GT, tá? Qual que foi aí a outra modificação que eu fiz em relação à suspensão dianteira, tá? O óleo que vem nesse modelo da GT, eu falo porque, na verdade, há um grande desencontro de informação, tá? O óleo original que vem na bengala da GT de todos os anos é o óleo 2,5W, tá? É um óleo mais macio, digamos, que a gente tem de oferta no mercado, tá? Essa especificação desse óleo é um óleo que teoricamente deixaria a frente da moto mais macia possível, tá? Grande parte das esportivas, realmente esportivas, né, as que nasceram esportivas, elas utilizam esse tipo de óleo, tá? E aí vai do gosto do piloto, porque suspensão é acerto, suspensão é gosto, tá? Vai do gosto do piloto variar aí essas proporções dos óleos, tá? E aí nesse sentido, rapaziada, as GTs originalmente ela vem com 2,5. O que acontece com frequência? O óleo 2,5 na concessionária da Royal Enfield ele não é oferecido na hora da revisão, tá? É um óleo que tem um pouco de dificuldade de encontrar. Não são todas as marcas que oferecem esse tipo de óleo aqui para o nosso mercado. Então não é tão simples. Na internet tem, óbvio, né? Mas pensando em uma concessionária, já se traz aí uma dificuldade. Então o que acontece, rapaziada? A galera costuma trocar o óleo da suspensão da GT para o 10W, tá? Que é comumente utilizado nas outras Royal Enfield. Então é um óleo que a concessionária já tem disponibilidade aí com uma certa facilidade. Tá? Então nesse sentido a galera acaba passando o óleo para 10W. O que acontece?
Como eu já tenho uma certa experiência, digamos assim, tá? Não sou dono da verdade, mas as modificações que eu fiz na IMA me ensinaram bastante coisa. Então, nesse sentido, eu já tenho uma experiência com o óleo 10W na IMA. Foi um dos primeiros óleos que eu troquei, né, na suspensão da IMA, porque eu precisava enrijecer ela, no caso, por conta de eu ter montado ela motard, né? Então a frente abaixou muito, ela estava muito inclinada para frente, e aí eu acabava perdendo bastante potencial de frenagem com uma suspensão muito mole, né? É uma moto trail, né, digamos assim. Então a suspensão dela é bem macia mesmo, original. Eu tava perdendo bastante aderência de pneu, tava fazendo a suspensão trabalhar muito, afundar muito a frente, uma frente que já estava baixa, e estava me trazendo alguns problemas, certo? Então eu fui testando alguns óleos na suspensão da IMA, tá? E isso me fez adquirir uma certa experiência nesse sentido, né? Eu sei que a GT é outra moto, só que a suspensão da GT é o mesmo calibre, é o mesmo diâmetro do da IMA. A única coisa que muda é o tamanho, né? O curso da suspensão é diferente. Mas as bengalas, o sistema, o óleo, os tubos das bengalas, as molas são extremamente iguais, tá? Ou semelhantes, melhor dizendo. Então, todo o funcionamento dessa suspensão dianteira, digamos que eu já tenho uma certa experiência aí para estar passando para vocês, por conta de todas as coisas que eu tive que fazer na Himalaia, certo? Pensando nisso, qual foi minha decisão em relação à GT? A GT, rapaziada, na minha opinião, ela utiliza o óleo correto. É um óleo 2,5. Essa suspensão é uma suspensão que tem um curso muito menor do que o da IMA, por exemplo. Sendo assim, não é interessante você enrijecer essa suspensão, certo? O interessante é você trabalhar com maciez, com suavidade, tá? Lembrando mais uma vez que o que eu tô falando é gosto. Gosto pessoal, gosto de jeito de dirigir. Cada um tem a sua tocada, tá? Na minha opinião, a gente tem que trabalhar ela com uma maior suavidade. Então, o meu problema até então nessa suspensão não era o fluido em si. O problema é que realmente essa moto vem com uma quantidade menor ou errônea nas bengalas. Então, é interessante de se fazer a suspensão dela agora, logo de cara, já que não tinha necessidade, teoricamente, foi sabendo dessa informação já passada aí, já sabida também por diversos outros usuários da GT, né? O pessoal sabe dessa informação de que ela vem com uma quantidade menor e realmente ela vem. Então, pensando nisso, fomos fazer um acerto aí já lá na revisão de 5.000, fazer esse acerto da suspensão. E para isso, galera, eu utilizei este carinha aqui, rapaziada. Motorex 100% sintético. Galera, eu acredito que muito de vocês podem não conhecer esse óleo aqui, tá? Mas quem tá por dentro sabe que isso daqui é o que tem de melhor possível para se trabalhar em uma suspensão em relação à qualidade do óleo, certo? Superior ao Motu, é utilizado no WSBK para suspensões para acerto. Então é o que tem de melhor. Não tem coisa melhor que isso daqui que a gente está utilizando na nossa GT, tá? Esse óleo aqui, rapaziada, eu trouxe ele para a moto justamente porque não era o óleo em si que era o meu problema, e sim a forma de que a suspensão estava montada, tá? E é óbvio que um óleo 100% sintético, na minha ocasião, que gosto de utilizar a moto um pouco mais forte, traz uma segurança de componente, tá? Maior resistência à temperatura, menos contaminação. A moto está trabalhando com uma suspensão mesmo rebaixada muito mais suave, muito mais progressiva, tá? Está extremamente confortável, né, em relação a você utilizar em buracos. E, além disso, consegue me trazer uma segurança muito grande quando eu estou fazendo curva, certo? Tendo em vista de que esse pneu que eu estou utilizando é o Angel GT, é um dos melhores que eu poderia utilizar para esse aro 18, certo? Porém, pessoal, é um pneu Sport Touring, não é um pneu Racing.
por exemplo, como o Rosso Corsa, que é o que a gente utiliza na IMA, tá? Nesse sentido, por que eu estou dizendo isso? Eu não posso trabalhar com a minha suspensão rígida, porque eu já tenho rigidez no meu pneu, entendem? A dinâmica é o seguinte: se o pneu é mais macio, ele copia melhor as imperfeições do asfalto, certo? Tendo a possibilidade de você trabalhar com uma suspensão mais rígida, porque você tem um trabalho maior do seu pneu. Como eu não estou utilizando... É um pneu excelente, rapaziada. Pera aí, não tô falando mal, hein? Isso aqui é o que eu tinha de melhor para essa situação, certo? É um pneu que tem uma borracha extremamente confiável, excelente na chuva, e eu tô fazendo curva sem problema nenhum, certo? A moto tá se comportando como ela deveria. É um pneu que é utilizado em motos de maior calibre, certo? Então aqui eu tô 100% seguro. Mas não exclui o fato da borracha dele ser um pouco mais rígida do que o Rosso Corsa, que é o que a gente utiliza lá na IMA. E aí, tendo em vista de tudo isso, o porquê eu não poderia enrijecer a suspensão dianteira dessa maneira, porque a minha borracha do pneu é mais rígida, então eu preciso deixar a suspensão trabalhar para eu ter esse, digamos assim, essa margem, né, que eu não tenho no pneu, eu trabalho na suspensão, certo? Rapaziada, quem quer entender mais sobre isso, eu tô falando de uma forma bem genérica, que é para vocês compreenderem. Eu não tô, digamos assim, não tô pagando de especialista, tá? Tudo isso sempre eu costumo frisar bastante que são opiniões pessoais, opiniões de uso, certo? E eu estou falando da minha moto, né? Então essas coisas que eu estou dizendo, eu estou utilizando as minhas experiências, tá? Por que eu estou dizendo isso? Se vocês querem um conteúdo mais técnico desse tipo de dinâmica, né, de suspensão, eu indico aí, sempre indiquei, né, o canal do Durval Careca, o Vitor. Cara, esse cara pra mim é a referência. Eu transpareço tudo que ele fala, eu tento pregar na minha moto, certo? Ele é um piloto experiente, um piloto da BMW experiente, que tem um conteúdo voltado para motos esportivas. Eu sei que não é o caso da minha moto, mas que a base do que ele ensina para você pode ser utilizado e deve ser utilizado em qualquer tipo de moto, certo? É só você ter inteligência e saber pegar as referências. Então, para quem quiser, eu indico o canal aí do Durval Careca, e conteúdo top violento. É isso. Voltando aqui na suspensão dianteira da GT, rapaziada. Então, mais uma vez, pegando essa referência, esse estudo do Vitor, a gente transportando isso para a nossa GT, que não é nada demais, já se sabe que com pneu mais rígido, suspensão mais mole e ponto, acabou. A moto tá funcionando muito bem. Essa rebaixada que eu dei na frente me trouxe uma linha mais contínua da GT. Ela não está 100% inclinada para frente. Se vocês repararem bem, ela tá bem reta, tá? E não me trouxe problema em relação ao curso da suspensão. Poderia ter abaixado mais um pouco, só que aí eu já perderia muito o curso dianteiro da suspensão, e eu não quero uma moto para top speed, eu quero uma moto para fazer curva bem. Então esse acerto ficou fantástico. Mais uma vez, quem faz todo o trampo nas minhas motos é o pessoal da concessionária. Não ponho a moto na mão de outras pessoas. Concessionária faz todo o trampo daqui. Mão de obra paga da suspensão dianteira, porque não estava dentro da revisão. E é marcha, rapaziada. Perfeita. Acerto perfeito. Certo? Esse foi o vídeo para comentar aí sobre a questão da suspensão. Ah, rapaziada, deixa eu falar. Desculpa, vamos lá. Vamos continuar aqui um pouquinho, discorrer mais um pouco. Vai. Já abri uma porteira. Vamos meter marcha. Vamos falar do kit, né? Eu postei aí um kit de revisão, né, do 5000, e vamos mostrar aqui para vocês o que a gente utilizou aqui nessa revisão. Então, primeiramente, óbvio que foi trocado foi o nosso óleo, certo?
mais uma vez utilizando o 700. Rapaziada, tá foda. Eu comprei o 300V, mas eu fui olhar depois no final que a especificação não era o 1050, era o 1550 que eu tinha comprado. Eu confundi com o da IMA e tá foda. O 1050 é bem difícil de achar do 300V. Não tô achando um com o mesmo preço que eu paguei o 15. E tô procurando, tô pensando. Mesmo porque também o V300 ele é um óleo de descarte, né? Ele não é uso contínuo, ele é um óleo racing e é para isso. Então, mas por enquanto eu não decidi, estamos utilizando o que tem de melhor aí, para variar, 700 da Motul 1050, não tenho o que dizer. O óleo é fantástico e marcha, certo? O que mais que a gente utilizou aqui também fizemos a troca? Fluido de freio. Não podia deixar de fazer o nosso freio. Se a gente quer performance, freio também tem que ter performance. 5.1, eu ia utilizar o 700, rapaziada, mas de forma totalmente desnecessária, tá? Fui orientado aí até mesmo pelo pessoal da mecânica. O vendedor que foi me vender aqui tinha um fluido lá, é um fluido mais caro, é um fluido melhor, mas como eu vi que tem muita moto 1000 cilindradas que faz o uso muito mais severo do que eu, até mesmo pela potência, que utilizam 5:1. Então 5.1 já tem uma alta capacidade de suportar a temperatura. A moto é uma moto que não vai, apesar do peso, não vai chegar em grandíssimas velocidades, né? Não é moto que anda mais de 200, mais de 180 por hora o tempo inteiro. Então o 5.1 da Motul, óbvio, já vai trazer para mim a performance que eu preciso para os meus freios. Eu não tenho do que reclamar do freio da GT, é um freio fantástico. A pinça é Baibré, mas é um calibre maior do que o da IMA. São um disco de 320 mm da Brembo, tá? Um disco Brembo. Esse não é Baibré, esse é Brembo, tá? Um disco flutuante, certo? Pastilhas de cerâmica, rapaziada. Cerâmica é o que tem de racing, é o melhor, para muito. Quando for trocar, essa não é nem sinterizada, rapaziada, tem diferença, viu? Pastilha de cerâmica não tem nada a ver com a pastilha sinterizada. A cerâmica é o que tem, entenderam? Então, pastilhinha de cerâmica, top, para poder parar bem. Fluido dianteiro sangrado e trocado, fluido traseiro sangrado e trocado, certo? Pessoal, é isso, kitzão de revisão feita, mostrando para vocês aí tudo do bom e do melhor, tá? Tem um outro detalhezinho que eu vou falar aí mais pra frente, mas eu tô testando primeiro. A gente colocou o B12 aí no óleo, na proporção de 50 ml pro óleo que tá na moto. Teoricamente não teria necessidade, porque eu tô usando Motul, já tenho o ZDDP muito alto, mas vamos experimentar o B12 aí, ver se promove aí alguma diferença na moto. Eu acho que notoriamente falando, em performance em si, eu acredito que eu não vou perceber nada. Mas posteriormente, na próxima troca de óleo, vamos ver as condições do óleo, vamos ver se alterou, se segurou, se teve alguma dinâmica aí diferente do convencional. Se segurou mais óleo, se queimou menos. Vamos ver se dá uma diferença aí. Então estou usando o B12. Peguei a dica no canal Motos e Tal, fantástico, sempre acompanho o pessoal lá. E é isso, tamo junto. Quem tiver dúvida aí, quiser chamar no comentário. Rapaziada, mais uma vez, como sempre, agradecendo sempre o pessoal que tá aí compartilhando nossos vídeos nos grupos, curtindo nossos vídeos, comentando. Eu tô bem feliz, eu procuro responder todos. Eu não sei se eu tô com 100% dos meus comentários respondidos, mas se eu não tiver, está perto de 98%. E estamos aí para trocar ideia, né? Não sou dono da verdade, aceito sugestões. Quem tiver uma boa sugestão aí, como o nosso amigo que chamou a gente aí no Instagram, deu uma boa suspensão das válvulas na dianteira da suspensão. Então deu uma boa dica aí, na verdade. Vamos pensar a respeito, vamos buscar informação, vamos ver o que vira. Mas estou muito feliz, queria agradecer como sempre
E tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Quem tiver dúvida, chama no comentário. Se puder adicionar lá no Insta também. Vamos promover aí a motinha para que todo mundo tenha uma motinha da hora, bala igual a nossa. Tamo junto, fique com Deus. Valeu!